bem-vindo ao canal Libertando Vidas. Eu sou Thelma Luiz e hoje nós vamos conversar sobre intercessão. Convido você a deixar seu like, a deixar uma mensagem, a curtir o nosso canal para que outras pessoas possam também estar participando e conversando conosco e aprendendo um pouco da palavra de Deus, né? Nós vamos falar sobre os intercessores nesse momento, né? Bom, todo cristão, todo o salvo em Cristo, ele já é um intercessor, porque assim que você começa a caminhar com Cristo, você quer que mais pessoas caminhem junto com você. Então, um intercessor, ele vai o quê? Vai colocar a sua vida diante do Senhor para interceder, né? Interceder, pedir por aqueles que estão à sua volta. Então, nós temos alguns irmãos que eles já vêm, assim, eles já têm o dom da intercessão. E eles ficam ali nesse ministério, e é tão gostoso quando nós encontramos irmãs, né, na igreja, pastora, nós estamos intercedendo por vocês, nós estamos orando por vocês, e nós sabemos que o Senhor tem ouvido essas orações, porque graças a Deus, né, nós podemos sentir a intercessão chegando até nós. E por isso que nós intercedemos também, colocamos as nossas vidas para interceder, né? E a estar na presença de Deus, né? Então, quando nós colocamos assim as orações específicas diante de Deus, que nós colocamos algumas petições específicas assim diante de Deus, e nós queremos o quê? Queremos a resposta daquilo que nós colocamos diante de Deus ali. Nem sempre é do jeito que nós queremos, mas sim da maneira que Deus tem escrito a história para cada pessoa, né? Então nós temos as características, né, daqueles que têm o dom de intercessão, né? Primeira característica, orar mais. Conforme se observa, eles oram no mínimo 1 hora por dia, um intercessor, no mínimo. E mais frequentemente de 2 a 5 horas por dia. Tempo na presença de Deus é uma essência sobrenatural. Algumas pessoas, elas têm esse dom da intercessão. Então, elas caminham numa essência sobrenatural. Elas oram, têm essa presença de Deus, têm esse contato na presença de Deus e elas participam do sobrenatural de Deus. Começam a ver os milagres acontecer dia após dia, né? Conforme elas vão orando, elas vão vendo a resposta. E eu coloco como essência, né, sobrenatural, porque ela vive no sobrenatural. Ela vive intercedendo, ela vive vendo, né, a ação de Deus sobre a vida daquelas pessoas que ela tem intercedido. Segunda característica, oram com mais intensidade, maior peso na oração, né? Tem algumas pessoas que vão orar e elas realmente, assim, parece que estão trabalhando muito, né? Elas trabalham, elas oram, intercedem, sentem aquele peso na oração, dói no coração. Você passa o dia assim, vivendo a dor do teu irmão, vivendo a dor da família. Então é uma oração que é um trabalho pesado mesmo. Isso é normal. O que não é normal é você ficar muito tempo sentindo essa dor, esse peso. Então, quando você sente esse mover de Deus na sua vida para orar intensamente por alguém que está doente, por alguém que está com peso, por alguém que realmente está ali precisando do mover de Deus, você começa a interceder, você começa a viver a dor daquele irmão, você começa a sentir a dor do irmão, da família, da igreja, algo que esteja acontecendo. Normal nós estarmos caminhando e andando nesse caminho de intercessão, porque é assim que nós conseguimos vencer o inimigo, porque Deus nos deu essa autoridade para estar intercedendo e estar afastando o inimigo das situações de luta. O que não é normal é você persistir nesse caminho daí de peso, às vezes a situação já foi resolvida, as coisas já estão resolvidas, Deus já agiu ali no meio, mas você continua se sentindo naquela dor, naquele peso. Sempre quando você está nesse mover, você deve fazer uma entrega a Deus.
Entrega aquele período que você esteve orando, que você esteve em trabalho de aflição, de dor, caminhou junto com as famílias. É importantíssimo isso, porque tem muitos cristãos que acabam entrando em depressão por carregar o fardo que não é mais deles. Então, esse trabalho de oração intensa na presença do Senhor é importantíssimo, mas é importante também você entregar tudo diante de Deus. Assim que você vê que o Senhor já está ali agindo, já tem uma resposta de Deus. E você descansa novamente na presença do Pai, até que o Espírito Santo venha com a terceira característica sobre a sua vida, né? Apreciam a orar, aprecia ficar na presença do Senhor ali orando e tem satisfação nisso, se sente realizado quando ora, quando está ali na presença do Senhor intercedendo, né? Tem algumas pessoas que têm assim livros grossos com o nome das pessoas, oram família por família, assunto por assunto e vão colocando diante de Deus e se sentem muito bem, porque Deus chama, né, para que sejam mesmo esses intercessores. E é importantíssimo, né? Colocar diante de Deus, é importantíssimo colocar diante de Deus toda a ação, tudo que você tem escrito no seu caderno de oração. Quarta característica, vem mais respostas frequentes às suas orações. Né? Quando mais você ora, mais você pede, mais você vê a resposta de Deus, porque Deus trabalha enquanto dormimos. Eu gosto desse versículo. Então, o Senhor vai estar trabalhando e você, como está orando, está anotando no seu caderninho de oração, vai ver mais respostas do Senhor. Né? Algumas respostas é o não de Deus, mas nós temos que entender que quando nós intercedemos, não é para que aconteça a nossa vontade, mas sim a vontade do Pai, a vontade de Deus que já foi escrita para nós. Tá? Quinta característica: frequentemente ouve a voz de Deus. Muitos operam juntamente com o dom de profecia, ou palavra de sabedoria ou discernimento de espírito. Bênção. Isso daí é frequentemente colocado diante das pessoas que estão buscando estar na presença de Deus, não só para pedir, para interceder por outras pessoas, mas porque amam estar na presença de Deus. Você experimenta dobrar o seu joelho e às vezes não vem palavras, vem uma expressão para colocar diante de Deus. E você vai ficando na presença de Deus e você vai tendo esse prazer até chegar às 5 horas de oração, né? Aí, de você ficar ali realmente sentindo Deus encher o lugar. E quando você entra nessa presença de Deus, quando você entra nesse nível de intercessão, é interessante porque você começa a colocar as situações, mas elas são tão pequenas diante da presença de Deus, como se ele dissesse assim: eu vou cuidar de tudo, fica aqui na minha presença, né? E o Senhor gosta que adore, que coloque a grandeza dele, e ele vai enchendo a tua vida e vai enchendo a vida daqueles que estão ao seu redor, estão as pessoas que você ama, né? Porque o Senhor cuida dos nossos, né? Tem diferentes tipos de oração. Tem a oração de trabalho, que eu falei ali, né? Tem a oração de trabalho é aquela uma com peso, Lucas 22:44, que fala da oração de trabalho quando Jesus orou intensamente, né, no Gólgota. Então, foi uma intercessão para que algo acontecesse. Ele não queria, mas se fosse a vontade do Pai, né? E ele intercedeu firme, ele é uma oração de trabalho, onde você fica cansado depois da oração. Então, entregou diante de Deus e ele cumpriu a vontade do Senhor. A oração de inquietação. Você já sentiu isso, de ficar, pensar numa pessoa, ficar inquieto, assim, e aquela pessoa vem, às vezes não tem nada a ver com o assunto que você está passando durante o dia, mas aquilo começa a te inquietar, até que você chega diante de Deus e coloca para que o Espírito Santo possa ir lá e agir na vida da pessoa. Tem algumas pessoas que às vezes não querem nada com Deus, mas você pode orar e pedir para que o Espírito Santo vá lá e inquiete essa pessoa
para que essa pessoa possa ter a presença, né, do Espírito Santo. Quando nós estamos orando para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas possam, assim, cair as escamas dos olhos e possam ouvir a voz de Deus, então você começa a orar: Senhor, inquieta essa pessoa. Espírito Santo, que ela possa sentir a tua presença próximo dela. Então é uma oração de inquietação. Você se sente inquietado para orar por alguém porque o Espírito Santo te inquieta, mas você pode orar pedindo, se o Espírito Santo te inquieta para orar por alguém, você pode orar e pedir para o Espírito Santo que ele possa inquietar outra pessoa, para que ela possa ser salva, resgatar essa pessoa, né, das presas do inimigo, certo? Então, é uma oração de inquietação. Oração contemplativa, né? Sentimos que a atmosfera ao nosso redor fica tão leve e você sente a presença do Senhor que você realmente quer ficar ali sentindo aquele mover, sentindo aquela presença de Deus. Quando eu entro no meu quarto para orar, ou quando eu acordo de madrugada para orar, algumas vezes eu fico intercedendo pelos irmãos, as situações que estão acontecendo, mas algumas vezes eu fico só adorando a Deus e a grandeza desse Deus maravilhoso. E muitas vezes parece que o quarto vira assim uma bola, assim, sabe? Ele vai ficando uma bola grande, assim, ele vai inchando, né? Porque a presença do Senhor, ela enche o espaço e aí, nessa hora, você não fala nada, você fica ali bem quietinho, assim, só sentindo a presença do Senhor, né? Fica, contemplando aquilo que o Senhor tem para fazer, né? E o Senhor, Ele quer se comunicar conosco. Então, nós ficamos sensível ao Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus começa a comunicar o desejo dele para as nossas vidas, né? E o último, não digo o último estágio, mas assim, o estágio, acho que o último estágio é quando ele estiver com o Senhor, né? Mas o último tipo de oração que eu coloco aqui é a oração extasiada, né? Que o único foco é Deus. Não tem mais nada à tua volta, não tem mais nada que você queira, a não ser a presença e a intimidade com Deus, de você entrar e entender o que que é o sobrenatural, o que que é o físico, o que que é o real, o que que é o espiritual. É você estar fundida ali com Deus, na presença do Senhor, assim que você fica cheio, você fica extasiado mesmo. Essa é a palavra que vai assim definir como você se sente nesse momento, que realmente você não quer sair dessa presença, né? E é tão suave, é um contato tão suave com Deus, assim, é, eu não sei explicar, e as pessoas que têm essa intimidade de estar ali aos pés do Senhor, sabe? De estar ali na presença do Senhor, elas não querem sair, não querem sair desse estado de estar na presença do Senhor, porque nesse momento, essa presença invade teu espírito, invade a tua alma, invade teu corpo. E o Senhor traz, assim, o caráter dele para você, ele traz a presença dele na tua vida, e ele traz o desejo dele para o teu coração. E é interessante que muitas vezes nós começamos a pedir para Deus por outras pessoas, mas Deus quer tratar conosco, Deus começa a falar conosco aquilo que precisamos estar aperfeiçoando para estar na presença dele. Uma das coisas que eu peço para Deus, e uma das coisas que eu oro, e eu sempre converso com o Luiz Antônio aqui, é esse nível do físico e do espiritual. É a gente saber caminhar no físico e no espiritual, com tantos problemas do dia a dia, com tantas atividades no dia a dia, com muitos afazeres, assim, que você diz: como é que eu vou estar no sobrenatural? Pensando em estar na presença do Senhor, mas eu tenho que lavar louça, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer isso, tenho que ir no mercado, eu tenho que voltar. Como é que eu estou nesses, como é que eu posso me fundir a isso, né? Então eu converso muito sobre esse estado de estar na presença do Senhor constantemente, estar em adoração. E uma das coisas que eu descobri é quando nós começamos a orar em línguas, orar e adorar a Deus em línguas. Nesse momento, ele nos leva e nós fazemos tudo sem sair da presença do Senhor. E quando nós saímos da presença do Senhor, a gente sempre
acaba escorregando, né? Então, a gente estando na presença do Senhor, colocando a nossa vida diante de Deus, é, quando eu encontro um exemplo aqui, né, assim, de manhã, quando eu acordo, eu falo, bom dia, Luiz Antônio, né? Então, eu dei o bom dia para ele. Eu não estou junto com ele o dia inteiro, mas eu estou casada com ele o dia inteiro. Ele vai para o trabalho dele, ele volta, mas eu tenho esse compromisso com ele e eu posso fazer todas as coisas e a qualquer momento eu posso ligar para ele, conversar com ele ou resolver alguma situação aqui e continuo fazendo minhas atividades, e as atividades dele lá. Quando nós chegamos à noite em casa, a gente vai conversar, né? Como que foi teu dia? Como que vocês, o que que aconteceu hoje? O que que foi bom? O que que foi ruim, né? O que que você fez? O que que você não fez? Qual que é o teu problema? Qual que é o meu problema? Daí nós conversamos esse assunto, trazemos tudo ali. E assim é com o Espírito Santo. Você, durante o dia, de repente tem uma situação, você pede uma estratégia para ele, sabe? Ele tá com você, ele está com você o tempo todo. E você pode conectar-se com ele o tempo todo. Isso que é maravilhoso. Porque daí você não é liga e desliga, não tem, é só liga. Liga, estar na presença do Senhor, caminhar com o Senhor. Quando chega no final do dia, você pode conversar, Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo, nós intercedemos, oramos por fulano, oramos, ó Senhor, fulano, como que tá? E aí você tem essa intimidade, vai crescendo diante da presença do Senhor. E o que é mais interessante, ele vai começar a comunicar o desejo dele para a tua vida. Ele vai começar a mostrar caminhos que você ainda não enxergava. Tirar muitas vendas dos seus olhos e tirar a venda daqueles que você tem orado e intercedido para Deus para que sejam curados, sejam libertos. Então, eu quero fazer uma oração com vocês, pedindo que o Espírito Santo possa, assim, entrar na tua casa e que o teu momento de intercessão seja muito mais íntimo a cada dia. Senhor, nós pedimos agora nesse momento que a tua presença, Senhor, possa invadir, Senhor, cada lar, cada um que está ouvindo, cada um, Senhor amado, Deus dos meus irmãos, Senhor, que tem ouvido a tua palavra, que tem buscado e que quer essa intimidade contigo, Pai. Há um momento, Senhor amado, que nos sentimos só, Pai, que nos sentimos, Senhor amado, Deus, sem força e sem direção, Pai, porque o inimigo tenta roubar todos os dias, Senhor, a mensagem que o Senhor tem colocado em nossos corações. Por isso, Senhor, nós clamamos nesse momento para que a tua presença, Santo Espírito, nosso amigo Espírito Santo, possa entrar agora em cada lar, em cada casa, em cada vida, ouvir o clamor de cada coração agora e que a tua presença, Senhor amado, possa a cada dia dessa semana, Senhor, ser real. Pai, incomoda aquele, Senhor amado, Deus, que tem se sentido desanimado, ó Pai. Incomoda agora, Pai amado, ó Deus, que o Senhor possa inquietar agora essas vidas, Pai, a tal ponto que elas possam sentir a Tua presença, Senhor amado, ó Deus, tão real dentro das suas casas, ó Pai, para voltar a acender a chama, Senhor, dos seus corações, ó Pai. Nós entregamos esse momento diante da Tua presença, Pai, e pedimos que o Senhor venha com todo o poder e toda a graça, Pai, suprir a necessidade de cada família agora, Pai. Intercedemos por nossos irmãos que estão nos hospitais agora, Pai. Que o teu santo e poderoso Espírito possa passar ali, Pai, e curar os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a tua presença, fique conosco, assina o nosso canal para estar recebendo as notificações. Até mais.